Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade à nossa aula de Catecismo, aula número 8, no capítulo 3 do Catecismo, a resposta do homem a Deus, a fé. Por sua revelação, o Deus invisível, levado por seu grande amor, fala aos homens com amigos, e com eles se entretém para os convidar à comunhão consigo e nela os receber. A resposta adequada a este convite é a fé. Parágrafo 143. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé. Esta resposta do homem a Deus que se revela. Então, esses dois parágrafos aqui vai dizer o quê? As aulas passadas, nós vimos que Deus se revelou ao homem, né? Através da natureza, através da história, através dos profetas, através do universo, do cosmos. De várias maneiras Deus se revelou ao homem. E agora o homem dá a sua resposta a esta revelação pela fé, tá, a Deus. O artigo 1 diz assim: eu creio. Parágrafo 144. A obediência da fé. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Desta obediência, Abraão é o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe, e a Virgem Maria, sua mais perfeita realização. Então, esses dois personagens, né, históricos, Abraão representando o Antigo Testamento e nossa Virgem Maria já na Nova Aliança, né? É as duas personagens que o Catecismo nos coloca aqui como modelos de fé, né? Que todos eles têm sua história particular na história da revelação. Abraão, nós todos conhecemos a história, né? Saiu da sua terra, da sua parentela e foi para uma terra que Deus lhe mostraria, pela fé. Tá? Virgem Maria também aceitou o convite do anjo pela fé de que seria a mãe do Salvador da humanidade. Parágrafo 145. Abraão, o pai de todos os crentes. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Pela fé, viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. Abraão realiza, assim, a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se vê. Hebreus 11:1. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Romanos 4:3. Graças a esta fé poderosa, Romanos 4:20, Abraão tornou-se o pai de todos que haviam de crer. Romanos 4:11-18. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A Epístola aos Hebreus proclama o elogio da fé exemplar dos antigos, que deram seu testemunho,
Hebreu 11, versículo 2 e versículo 39. No entanto, Deus previa para nós algo melhor. Que algo melhor seria isso? Vamos ver aqui. A graça de crer em seu Filho Jesus, o autor e realizador da fé, que a leva à perfeição. Hebreu 11, 40 e Hebreu 12, versículo 2. Tá? Então, em Abraão, o catecismo vai dizer que aquelas pessoas viveram esta fé. Né? Abraão é o precursor desta fé que nos levaria, né, a algo melhor, como diz aqui o catecismo, né? A graça de crer em seu Filho Jesus Cristo, que é a revelação final para o povo eleito de Deus, né? No caso hoje, nós cremos nesta realidade, né? Na vinda de Cristo, no seu sacrifício, na morte na cruz do Calvário, e toda a história aí que nos conta os evangelhos, tá? Pela fé. O catecismo sempre vai esmiuçar esta palavra, pela fé. Nós cristãos vivemos pela fé, tá? Pela fé nós conquistaremos a nossa salvação. Então, sempre pela fé, tá? Essa questão da fé sempre vai ser batida na tecla em toda a história da salvação, em toda a história da Bíblia. Maria, bem-aventurada a que acreditou. A Virgem Maria, parágrafo 148, realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, veja bem, na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível a Deus. Lucas 1,37. Tá? Maria também é nosso modelo maior nessa questão da fé, porque ela acreditou na palavra do anjo. Tá? Ela não duvidou. E dando seu assentimento, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,38. Isabel a saudou. Bem-aventurada a quem acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Lucas 1,45. É em virtude dessa fé que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Durante toda a sua vida, até sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Tá? Por que Maria é esse modelo de fé para nós hoje? Porque mesmo diante das situações mais difíceis, né, que foi a morte, ela acompanhar tudo isso, ver tudo isso, a fé dela não vacilou. Ela sempre acreditou que Deus tinha que cumprir a sua promessa, né? Ela não duvidou. Tá? Então, por isso que ela é a nossa modelo de fé. Então, nós temos que imitar essa fé de Maria hoje. Né? A fé dos antepassados, a fé de Maria mais perfeita. E nós cristãos vivemos nesta mesma história, né? Nós aguardamos pela fé a nossa salvação. Aquilo que Maria sempre acreditou. Ela acompanhou, viveu momentos difíceis, passou pela morte de seu filho, no desescuro da fé, mas a sua fé não vacilou. Tá? Sei em quem pus minha fé, 2 Timóteo 1,12. Creio somente em Deus. Parágrafo 150. A fé é primeiramente uma adesão pessoal, tá? Do homem a Deus. É ao mesmo tempo e inseparavelmente o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em sua pessoa humana.
É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Seria vão e falso por tal fé em uma criatura. Então esse parágrafo vai incentivar o quê? Que a nossa fé tem que ser a fé em Deus. Tá? Nós devemos acreditar em Deus. Né? Porque se você for acreditar no vão, você vai se perder. Tá? A nossa fé tem que estar centralizada na crença em Deus. Tá? Crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Parágrafo 151. Para o cristão, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que ele enviou, né? Em seu Filho bem-amado, no qual ele pôs toda a sua complacência. Deus mandou que o escutássemos. O próprio Senhor disse a seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. João 14:1. Podemos crer em Jesus porque Ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. João 1,18. Por ter ele visto o Pai, João 6,46, ele é o único que o conhece e pode revelar. Tá? Credes em Deus, crede também em mim, porque o próprio Jesus é o próprio Deus. Tá? É o mistério da Santíssima Trindade, depois a gente vai ver mais na frente. Mas Jesus é Deus. Então, quem conhece melhor o Pai é o seu Filho. Tá? Por isso que ele diz, ó, creio em Deus, creio também em mim. Tá? E crê também onde? Em quem? No Espírito Santo. Parágrafo 152. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar do seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus, tá? A revelação vem através do Espírito Santo. Pois ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. O Espírito Santo todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. O que está em Deus, ninguém o conhece, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:10, 11. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Cremos no Espírito Santo, também porque o Espírito Santo é Deus. Aí fechou aí o mistério da Santíssima Trindade. A igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, aí o mistério da Trindade. Terceiro ponto, as características da fé. Parágrafo 153. A fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus é Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está no céu. Mateus 16:17. A fé é o dom de Deus, uma virtude sobrenatural, infundida por Ele. Para que se preste esta fé, exige-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e o converte a Deus. Abre os olhos da mente e dá a todos suavidade no consentir e crer na verdade. Então, só através da graça de Deus é que nós alcançamos a salvação, tá? Sem a graça de Deus, nada vai acontecer em nossa vida. Então, nós devemos aceitar esta graça pela fé, tá? Esta graça, a verdadeira graça de Deus. A fé é um ato humano também, tá? Parágrafo 154. Crer só é possível pela graça, tá? E pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Ponto. A graça de Deus e o Espírito Santo. É essa questão que nos move a crer em Deus e a crer na salvação, a crer no Filho de Deus, a crer em tudo aquilo que Deus nos revelou.
só através de sua graça e do seu Santo Espírito. Tá? Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Já no campo das relações humanas, né, aqui de baixo, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que outras pessoas, né, nos dizem sobre si mesmo e sobre suas intenções e confiar nas promessas delas, como por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, né, para entrar assim em comunhão recíproca. Por isso é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé a revelação de Deus plena adesão do intelecto e da vontade, e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Parágrafo 155. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Crer é um ato da inteligência que assente a verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Santo Tomás de Aquino. Parágrafo 156. A fé e a inteligência. O motivo de crer não é fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis, à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem enganar-se e enganar-nos. Todavia, para que o objeto de nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade, constitui sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade, que mostra que o assentimento da fé não é, de modo algum, um movimento cego do Espírito. Parágrafo 157. A fé, ela é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e às experiências humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior que a que é dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Parágrafo 158. A fé procura compreender. É característica da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais penetrante despertará, por sua vez, uma fé maior, cada vez mais ardente de amor. A graça na fé abre os olhos do coração, Efésios 1,18, para uma compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo deles entre si e com Cristo, centro do ministério revelado. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa continuamente a fé, por meio dos seus dons. Assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. A fé e a ciência. Parágrafo 159. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre a fé e a ciência.
Porquanto o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. E Deus não poderia negar a si mesmo, nem a verdade jamais contradizer a verdade. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mas, ainda que tenta prescrutar com humildade a perseverança e os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzir pela mão de Deus que sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. Então a fé e a razão, ela andam unidas, né? A verdadeira ciência, a fé e a ciência, né? Porque o que nós vemos por aí hoje é a ciência querendo provar que não existe Deus, tá? Isso aí é totalmente imoral, tá? Como ele diz aqui, ó, segundo as leis morais, as leis que Deus deixou, as leis naturais, as leis que ele deixou. Então o homem não pode ultrapassar essa questão. Quando isso acontece, aí vai haver uma desarmonia entre fé e crença. É o que nós estamos vendo hoje, nessa ciência moderna aí, que se distanciou de Deus, né? Eles querem provar de uma maneira ou de outra, tem muitos cientistas aí que se diz ateu, querem provar que Deus não existe. Então eles são cegos, né? Não sabem o que estão fazendo. Porque a verdadeira ciência, ela anda unida com a fé, tá bom? A liberdade da fé, parágrafo 160. Para que o ato de fé seja humano, o homem responde a Deus crendo por livre vontade. Por conseguir, ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé. Por isso, o ato de fé é, por sua natureza, voluntário. Deus, de fato, chama o homem para servi-lo em espírito e em verdade. Com isso, os homens são obrigados, em consciência, mas não são forçados. Foi o que se patenteou em grau máximo em Jesus Cristo. Com efeito, Cristo convidou a fé e a convenção, mas de modo algum coagiu, né? Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força, ao que a ela resistam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si e aos homens. Então ninguém é forçado a acreditar, né? Essa questão aí do nosso livre-arbítrio, Deus respeita. Eu não sou obrigado a acreditar naquilo que eu não quero, tá? Então, quando muitas vezes a gente vai pregar a palavra para alguém, pregar o evangelho, a pessoa não quer saber, não quer escutar, então a gente respeita essa liberdade das pessoas. E desculpa, e aquelas pessoas que querem, sentem o desejo no coração, né, que as pessoas que a graça e o Espírito Santo já tocou no coração, a gente vai e compartilha essa fé em Jesus Cristo para com essas pessoas. Mas nós, como Cristo mesmo não forçou ninguém, nós também não devemos forçar ninguém a acreditar, né? Tá, em Lucas tem um versículo que diz assim, que Deus não dê, né, pérolas aos porcos, tá? Então nós não devemos forçar ninguém a nada. Parágrafo 161, a necessidade da fé. É necessário para obter a salvação. Crer em Jesus Cristo naquele que o enviou para a nossa salvação. Como, porém, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Hebreus 11:6, e chegar ao consórcio dos seus filhos, ninguém jamais pode ser justificado sem ela, a fé, nem conseguir a vida eterna sem a fé, se nela não permanecer até o fim. Então é necessário, tá, a fé para a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sempre a questão da fé vai estar envolvida, né, na história dos cristãos, na história da igreja. É pela fé, não tem para onde correr. A pessoa que não tem fé, então não adianta tentar. É perda de tempo, como eu costumo dizer.
tentar falar alguma coisa para pessoas que não têm fé, não acreditam em nada. Tá? A perseverança na fé, então é necessariamente perseverar nessa fé. Parágrafo 162. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder esse dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combater o bom combate com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram naufragar na fé. 1 Timóteo 1, 18, 19. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus, devemos implorar ao Senhor que aumente a nossa fé. Ela deve agir pela caridade, pelo amor, Gálatas 5:6, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja, tá? Então, percebamos aqui que corremos o risco de perder essa fé. Como? Se nós relaxarmos na caminhada. Né? Deixarmos de ler as Sagradas Escrituras, deixarmos de orar, deixarmos de ir à igreja, tá? Isso tudo são pilares que vão fortalecer nossa fé. Deixar de ler a palavra de Deus todos os dias, de meditá-la. Então nós temos que ter alimentação. Assim que nós se alimentamos do alimento cotidiano, então precisamos nos alimentar espiritualmente para manter essa nossa fé e aumentar essa nossa fé para nós conseguirmos aquilo que nos espera, que é a vida eterna, a salvação. Então, muitos já naufragaram na fé porque relaxaram nesta caminhada, tá? Muitos estão perdendo a fé porque não querem, têm preguiça por omissão, por vários outros motivos, que eles botam muita desculpa para isso. Então, muitos estão naufragando na fé por causa disso. Pela falta de esperança e a falta de perseverança nessa fé, tá? Parágrafo 63. A fé, começo da vida eterna. A fé nos faz degustar por antecipação a alegria e a luz da visão beatífica, meta da nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus face a face. 1 Coríntios 13:12, tal como ele é. 1 João 3:2. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Então, aqui, nesta nossa vida, nós já podemos ensaiar, né, como nós viveremos essa fé na vida eterna. Então, aqui é o começo desta vida eterna, tá bom? Enquanto desde já contemplamos as bênçãos da fé, como reflexo no espelho,